Gravando. Entende-se que a matéria é uma matéria pouco informativa, né? Mais científica do que, de certa forma, teológica, mas não tem como nós compreendermos bem a Bíblia Sagrada, a história do povo hebreu, não tem como nós compreendermos o fato de Cristo caminhar pela Palestina, né? Aquelas localidades ali. Então, só há uma possibilidade de nós entendermos bem todo esse contexto, que é estudando a geografia bíblica esse mês, e no mês que vem vocês vão ter contato com a arqueologia bíblica, né? A geografia ela vai trabalhar aspectos socioeconômicos da população da Bíblia, e a arqueologia ela vai trabalhar questões de achados, né? Por meio de escavações que comprovam a vivência de determinados povos dentro de uma localidade. Então, a geografia ela vai descobrir o espaço e a arqueologia vai descobrir quem frequentou aquele espaço. Tá? A geografia ela identifica a terra e o arqueólogo escava a terra. Tá bom? Então, são duas matérias muito importantes, porque elas vão ratificar, né? Chancelar aquilo que a Bíblia diz que de fato aconteceu. Tá? A nossa apostila diz o seguinte: uma vez que a revelação divina ocorreu no espaço e no tempo, centenas de toponímios aparecem nas escrituras. O primeiro palco do drama da salvação humana foi Canaã, a terra prometida, com cenas na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, Pérsia, o atual Irã, Síria, Líbano e Egito. O conhecimento da geografia dessa área é essencial para a compreensão da mensagem bíblica. O que nós precisamos compreender é que a geografia, por exemplo, nesse material que vocês vão ficar aqui nos próximos 4 meses, né, vocês vão ter geografia, arqueologia, hermenêutica e evangelismo. Para você ter a hermenêutica, é necessário você compreender a geografia e quem viveu naquela geografia, que a arqueologia vai comprovar. Então, por que a apostila ela vai dizer que é essencial você compreender a história das localidades que são citadas na Bíblia Sagrada? Primeiro, a Bíblia, por si só, ela é um livro de história. E, como toda história, ela é seletiva. Ela vai inserir alguns assuntos em detrimento de outros assuntos. E você precisa compreender de que forma, né, essas pessoas viviam, de que maneira essas pessoas se comportavam, de que forma esse público ele deveria agir dentro daquele contexto. Então, se você não compreende bem a história da geografia bíblica, de forma alguma tem alguém me chamando aqui, ó. Rafael. Quem é Rafael, Max? Rafael é um aluno que frequentava há um tempo atrás. Eu lembro que tinha um Rafael, um branquinho, alto, que iniciou, acho que foi 1 ou 2 vezes só na aula do senhor, quando eu estava lá na FAIT. Depois sumiu. Tá querendo entrar aqui no grupo, né? Tá querendo entrar aqui no negócio, né? Quem é representante de turma? É a Célia? É você e a Célia? É a Célia e o Caleb. Paz, meu irmão Rafael, tudo bem, meu amigo? Hoje nós não vamos nos encontrar pela plataforma do Google, tá? Nós estamos online aqui ao vivo pelo Zoom, ok? Jorge está entrando aí agora. Então, é necessário nós compreendermos justamente essas perspectivas,
Porque compreendendo bem essa situação, nós vamos conseguir entender os povos que viviam dentro daquela localidade. Pai Jorge, nos ouve? Jorge? Graça e paz, estamos presentes. Ah, me ouve bem, né? Alto e claro. Tá na página de número 9, tá ok, Jorge? Vamos lá. Por definição, geografia do grego geo significa terra. E a descrição, tratado, estudo, é a ciência que descreve a superfície de uma região, seus acidentes físicos, climas, solos, vegetações, assim como as relações das pessoas com esse meio. Foquem na ideia de que a geografia ela é uma ciência, tá ok? Ela é uma ciência. E essa é a dificuldade que algumas pessoas têm de dialogar com matérias como estas. Porque elas confundem que fé e ciência, elas não podem andar juntas. E sim, elas podem andar, inclusive, de mãos dadas. Não só podem, mas como devem andar juntas. Por quê? Porque a fé, ela é aquilo que é gerado em mim quando eu leio a palavra, quando eu tenho contato com as Sagradas Escrituras, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu creio. Porém, se eu ver o algo, não quer dizer que eu vou deixar de crer ou que a fé vai sumir. Eu não preciso ver para crer. Mas quando eu vejo aquilo que já creio, eu chancelo a minha fé. Eu ratifico a minha crença. Eu me apresento como alguém que tem o respaldo divino e o respaldo científico de determinadas situações. Exemplo, as muralhas de Jericó, cientificamente, são comprovadas que aconteceram. A destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, cientificamente, são comprovados que aconteceram. O dilúvio, cientificamente, é comprovado que aconteceu. Então, olha o que a ciência ela vem promovendo para a fé de judeus e cristãos. Vem mostrando para a sociedade que nós não fazemos parte de uma religião mística, mas nós acreditamos em um algo que de fato aconteceu. Nós apregoamos situações que de fato ocorreram. Então, não são profecias que vão trabalhar dentro do campo da imaginação do homem, mas são situações que existem, que a ciência comprova que o homem é obrigado, tá? Mesmo não querendo, mas o homem é obrigado a bater palma e dizer: esse bando de crentes estavam certos o tempo todo. Tá? Quando você vai estudar a geografia junto com a arqueologia, que dentro do meu entendimento, né, deveria ser uma matéria só, tá? Você poderia ficar muito bem um mês trabalhando geografia e arqueologia, e você ia fazer aquela mistura, mas a ementa, né, da instituição, ela divide, porque entende-se que isso é o necessário, tá? Porque uma vai entrar totalmente dentro da outra. Mês que vem, por exemplo, vocês vão, de repente, ouvir coisas que vocês ouviram esse mês. Mas, amém. Quando você vai estudar cientificamente a queda das muralhas de Jericó, você vai ver que cientificamente se comprova tal evento. A geografia vai dizer que aquele solo ele não estava apto para suportar uma construção com tamanha proporção. A arqueologia vai dizer que a muralha que Josué derruba
não fora a primeira a ser derrubada, mas uma outra anteriormente já tinha acontecido mesmo. Então, a arqueologia escavou o solo que a geografia descobriu. E a geografia diz que aquele solo ele era inapto para poder suportar uma grande construção, né? Os geógrafos foram lá e estudaram as profundezas do solo, né? E eles conseguiram entender que qualquer construção com aquela proporção que estivesse ali não ia suportar. Quando você vai ler o texto bíblico, você vai conseguir compreender a seguinte ordem de Deus. Deus fala o que para Josué, Max, para que Josué pudesse vencer Jericó? Qual é a tática que Deus dá a Josué? Bom, enviou para vencer Jericó ou vencer Ai? Para entrar em Jericó. Qual foi a estratégia? Mandou espiar, foi? Não, mandou marchar. Isso. Mandou que eu tô confundindo com Ai, tô com Ai na cabeça. Tá que eu tava estudando Ai. Tava estudando esses dias e preguei sobre isso aí. Aí focou nessa ideia. Então, o que acontece? Deus manda Josué marchar ao redor da muralha. E soldado não caminha. Isso. Soldado marcha, né? Para cada dia uma volta e no último dia 7 voltas. Isso. Então, o soldado marchando, ele está executando uma ação contra o solo. O solo não estava apto para suportar uma construção daquela. O período que Josué vai marchar sobre aquele território foi pós um período de chuva. Então, o solo estava úmido, inapto para receber uma construção de tamanhas proporções, com aproximadamente 33 mil soldados executando uma ação contra aquele solo durante 7 dias. O que é que, segundo a geografia bíblica vai dizer, acontece com aquela muralha? Ela não cai nem para trás e nem para frente, ela afunda. O grito foi só um chamativo para que o povo pudesse avançar. Então, a geografia ela vai comprovar esses acidentes geográficos, né? Essas situações. Fala, Max. Aproveitando o ensejo, alguns estudos, vou falar igual o nosso irmão, dizem, se eu puder até confirmar, que ali em volta das muralhas, devido a outras pessoas tentar invadir, já tinha-se um túnel que estava escavado, que quando a muralha ela caiu, né, que Deus foi lá, realizou um milagre, rachou ela veio, a muralha caiu dentro desses buracos, abrindo a terra. Tem alguma comprovação disso? Olha, geograficamente não. Até porque a geografia vai dizer que o solo era inapto, né, para receber aquela construção. Se alguém fosse promover a construção de um túnel, ele não ia prosperar, porque o solo ia romper e a muralha ia cair em cima daquele povo. Entende? O túnel que vai acontecer é o túnel de Ezequias, lá na frente, não na muralha de Jericó. Pelo menos essa é a informação que eu possuo no momento. Tá? Então, a geografia ela vai se preocupar, vai se ater a essas circunstâncias, a essas situações. Tá? Então, nós precisamos focar dentro dessa ideia que fé e ciência elas vão caminhar juntas, tá? De mãos dadas. Inclusive, eu vou passar um trabalho para vocês, para que vocês possam assistir um documentário, certamente algumas pessoas já assistiram esse, que é o Êxodo Decodificado. Tá? O Êxodo Decodificado vai trabalhar a ideia de como a ciência explica, tá ok? De qual é a forma que a ciência visualiza as 10 pragas dentro do Egito. Tá bom? Fala, Marcial, tudo bom, meu amigo? A paz, professor. Tudo bem? Página 9, tá bom, meu amigo? Da apostila. Estamos no segundo parágrafo. Pode deixar. Vamos lá. Então, a geografia vai se ater a essas situações. Tá? Então, a fé ela vai trabalhar
enquanto nós não descobrimos o real evento. Mas quando a razão entra, a fé não perde a sua força, mas ela aumenta ainda mais a sua força. Quando é que a fé nasce? A fé nasce quando eu dialogo com a palavra. Em que momento a fé se mantém viva? Quando eu pratico as boas obras. Quando eu pratico a obra, além de manter a fé viva, eu chancelo, tá ok? A qualidade dela. Então, a geografia ela vem para comprovar que você, como crente, não é um usuário de drogas, né? Que acredita em coisas que não se tem como provar. Todas, ou maioria delas, né? As teses, as ciências, os fatos, são comprovados por meio das Sagradas Escrituras no campo da geografia e da arqueologia. O último achado arqueológico foi um pote, né? Um vaso de barro quebrado e com moedas do tempo de Jesus, né? As moedas intactas. A escavação foi feita e o vaso quebrado com as moedas nas dracmas, né? Do tempo de Cristo. Sigamos aí. Ela não explica tudo, a geografia, tá? Mas fornece elementos importantes para que se possa compreender a história, a economia, a organização política, a cultura, enfim, a forma de pensar e viver de um povo. Daí surgem algumas ideias, né? Por exemplo, a geografia vai trabalhar a história e a economia. Quando fala-se de economia, nós vamos conseguir compreender de que forma esses povos viviam ou de que forma eles faziam para se sustentar. Os egípcios, por exemplo, como é que eles faziam para manter a sua economia, geograficamente falando? Eles dependiam exclusivamente das águas do Rio Nilo. Então, se o Rio Nilo fosse puro ou tivesse condições de ofertar sustentabilidade, o Egito prosperava. Para você ter uma noção, o Egito foi o que foi, construiu o que construiu por meio de um rio. É por isso que quando Moisés ele entra no Egito e toca nas águas do Rio Nilo e o mesmo fica com cor de sangue, né, fazendo com que acontecesse uma morte muito intensa de peixes. Por que os egípcios ficam apavorados? Não por conta do evento, mas porque Moisés ele toca na economia do Egito. Qual era a maior soberba de Faraó? Era a ideia de que ele era próspero. Tá? Até porque naquela época, pessoal, a guerra que acontecia ali era uma guerra de deuses. Tá? A ótica dos povos daquele tempo, a força do Deus estava condicionada às riquezas que ele oferecia para o seu povo. Então, se o povo fosse próspero, o Deus era forte. Como os hebreus eram escravos, na mentalidade de Faraó, o Deus dos hebreus era inferior a ele. E o que trazia soberba para Faraó? A quantidade do conteúdo financeiro que ele possuía. A primeira coisa que Deus faz é o quê? Tocar no dinheiro, no bolso, naquilo que trazia soberba, prepotência, né? Naquilo que proporcionava altivez. E tem pessoas que é assim, né? Enquanto não toca no dinheiro, ela não toma vergonha na cara, ela não baixa o nariz. Ela fica enferma, ela perde filho, ela perde marido, ela perde mulher, mas se está com dinheiro, está tudo certo. Tá? Se a conta está no vermelho, está tudo tranquilo. Mas tocou no bolso, o nariz abaixa, a voz amansa, né? A pessoa fica mais empática, simpática, dá até bom dia quando passa pelas pessoas na rua. Né? Entra na igreja, dá a paz do Senhor, porque tocou no dinheiro. Então, estudar a economia é extremamente importante. Quando você vai para Canaã, por exemplo, né, terra prometida, era uma terra que economicamente, tá, não era ou não fornecia tanta prosperidade quanto a terra do Egito.
porque Deus vai falar com Moisés o seguinte: a terra que eu estou dando a vocês, de fato, mana leite e mel. Só que é terra que come gente. É terra que consome os homens. Por que consome os homens? Porque era uma terra que só produzia frutos se chovesse sobre ela. Então, se houvesse chuva, tinha prosperidade. Se a chuva cessasse, não tinha prosperidade. E como é que vinha a chuva? A chuva só viria se o povo andasse em obediência para com Deus. Tá? Então, a economia, o método de sobreviver dessa população era por meio das águas que vinham do céu e por meio da obediência de Deus. Se chovesse, plantava, se colhia. Se não chovesse, não se plantava e não se colhia. Daí tem aquela ideia, né, da chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é aquela que vinha de tempo em tempo. A seródia era como se fosse um 13º, né? Era aquela que vinha fora de tempo. Então, quanto mais chuva caísse do céu, mais água esse povo poderia possuir. Possuindo água, eles poderiam plantar e colher de modo constante, com isso, economicamente, sustentar-se a todo tempo. Quando você avança um pouco a história e você cai lá no livro de Juízes, vocês conseguem visualizar que o período de Juízes é o período mais crítico da história de Israel. Por quê? Porque o povo estava em um período de altos e baixos, né? A história vai dizer, por exemplo, que a história do livro de Juízes vai passar por 300 anos. São 300 anos onde um círculo vicioso impera sobre as 12 tribos, onde o povo pecava, se arrependia do pecado, clamava a Deus, Deus enviava socorro e depois do socorro oferecido, eles voltavam a pecar. Lembra? Se peca, não tem chuva. Se anda em fidelidade, tem chuva. Então, a cada período que os juízes executavam alguma ação, prosperidade tinha naquele contexto. Quando os juízes se afastavam, o recurso financeiro lhe era retirado. Tá bom? Outra ideia aí era a organização política, né? O que é organização política? Política não se discute, né? Discute-se sim, tá? É necessário discutir-se política. Por que é necessário discutir política? Porque é a política que vai reger todo o nosso espaço de vivência, do dia a dia. Então, política se discute. Política se debate. Eu não vou brigar por política, né? Mas a política ela é uma realidade dentro das Sagradas Escrituras. E quem é o pai da política dentro da Bíblia? Quem é o patriarca da política? Quem é que pode me dizer aí quem é um patriarca da política? Tem Abraão, tem Isaac. Não. Peraí, não ouvi nada, Max. Porque alguém interrompeu. Fala, Rafael. Pode falar, Max. Abraão. Não, Jacó. Já que eu ia falar o lá desde o princípio, mas... Né? Porque Jacó... Como é que se estabelece a política na história de Israel? Por meio das 12 tribos. Correto? Por meio das 12 tribos. As 12 tribos de Israel são 12 filhos de quem? As 12 tribos de Israel? São 12 filhos de um patriarca. Isso. Qual é o patriarca que é o pai das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos? Jacó? Isso aí. Então, quando Josué ele faz a tomada de Canaã, ele começa a dividir as terras entre as 12 tribos. Tá? Então, quando começa essa divisão, estabelece ali a política. Entendeu? A política ela é estabelecida desde o momento em que os territórios passam a ser divididos. Aí o povo passa a ter direitos e deveres. Em todos os lugares existem política. Por exemplo, aqui nessa aula online existe a política. O que significa política? Tornar algo público. Tá? Que algo público é esse? É a oferta para a sociedade de que todos têm direitos e de que todos têm deveres.
Tá? Aonde existe política? Na sua casa existe política. Se existir 2 pessoas dentro da sua casa, a política está ali. Porque vai se estabelecer limites. Até onde você pode ir e até onde você não pode ir. É aquela ideia, né? O seu direito termina quando começam os meus. Isso é política. Tá? Então, quando não existe política, existe caos, desordem, né? Que é o que acontece lá no período dos juízes. Acaba-se a política porque não se tem um líder. Cada chefe de tribo tornou-se dono do seu próprio nariz. Então, cada um vai estabelecer as suas leis. E quando cada um tem a sua lei, o seu método de pensamento, um todo não existe. E aí começa-se o caos e toda aquela briga e discussão constante que nós visualizávamos dentro daquele cenário, dentro daquele território. Então, entender a geografia bíblica é entender a organização política que reina sobre aquele espaço físico. Tá? Nós temos aí 3 gestões políticas na história de Israel. Nós temos a teocracia, correto? Teocracia, que é quando Deus governa. Nós temos a monarquia, que é quando o rei governa. Tá? E existe uma divisão, né, da teocracia para a monarquia. A teocracia é Deus reinando, e quando Deus reina, o povo é abençoado. E quando o rei reina, ele é abençoado, porque Deus ele vai reinar para um todo. O rei vai reinar para si próprio. Tá? Por exemplo, nessa gestão política e de mudança de teocracia para monarquia, muda-se, por exemplo, a ação do profeta dentro do período do Antigo Testamento, né? Matéria do mês passado. Por quê? Porque o profeta, no governo teocrático, ele era o representante de Deus. Agora, o profeta, na gestão monárquica, ele era o opositor do rei. Ele não era dono do rei, mas ele era o opositor. Ele era um opositor político. E eu trabalhei sobre isso com vocês, né? Qual era o papel do profeta? Era fazer a oposição política. Era criticar quando o governo não ofertava à população direitos e deveres. Hoje, a igreja ela não exerce o seu papel político dentro do nosso território. Vocês estão vendo aí o escândalo que está com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, né? Os guardiões do Crivella, aquela história toda. Por que ele está errado ao fazer aquilo? Porque ele impede o povo de cobrar pelos seus deveres, pelos seus direitos, né? Ele impede o povo de cobrar dos seus direitos. Tá bom? Então, ele acha que o público só tem deveres. Mas ele tem os direitos. O povo tem um direito. E pasmem ou não, pessoal, pasmem ou não. Qual era o papel do profeta, mesmo quando o governo é monárquico, que eu acabei de falar agora? Criticar o governo político quando estava errado. Isso, é uma oposição política, né? O que a Rede Globo fez com Marcelo Crivella? Fez de tudo para criticar, procurou fios desencapados, erro de tudo quanto é jeito, para poder criticar e mostrar que ele estava errado. Com os guardiões do Crivella. Ficou clara a situação, não precisa nem forçar muito. Então, se o papel do profeta, ok, é se manifestar como uma oposição política quando assim se faz necessário, foi o que a Rede Globo fez com o Marcelo Crivella. Ela se comportou como uma oposição política. Qual é o papel da igreja hoje? Vocês são católicos ou protestantes? Protestantes. O protestante protesta, né? O que a igreja tem feito para protestar contra os políticos? Nada. Porque nós nos tornamos partidários. A igreja está partidária, ela está polarizada. A igreja hoje, ela funciona, né, não generalizando o fato, como os herodianos funcionavam no período de Jesus Cristo. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo, tá, específico de pessoas que se levantavam na comunidade para defender Herodes.
Então, Herodes estando Aí, certo professor. ou errado... Peraí, Max, rapidinho. Quando Herodes estando certo ou errado, os herodianos estavam amparando Herodes. Tá? Os herodianos e os fariseus se odiavam. Tinham 3 grupos que não se bicavam. Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus pregavam que não deveria se pagar impostos. Os saduceus controlavam o templo, a religião. Tá? E os herodianos defendiam Herodes. Então, nenhum dos 3 se bicavam. Só que quando Jesus surge dentro do cenário para fazer o evento profético, né, fazer a oposição a esses 3 grupos, porque é o que Jesus faz. Jesus ele vai se manifestar contra os fariseus, chamando eles de hipócritas. Jesus vai se manifestar contra os saduceus, dizendo que a casa de Deus, que deveria ser reconhecida como casa de oração, se tornou um covil de ladrões. E ele vai se posicionar contra os herodianos, que constantemente executavam ações contra aqueles que estavam afastados do sistema. E aí, por Jesus Cristo criticar os 3, fazer o papel de oposição, os 3 grupos que se odiavam fizeram o quê, Maciel? Se uniram. Tá? Se uniram para calar a boca de Jesus. Para fazer com que Jesus não pregasse a palavra. E, às vezes, nós estamos pregando a palavra e não queremos ser criticados ou perseguidos. Quer ser perseguido, pregue a palavra. Quer ser perseguido pelo povo, pregue a palavra. Quer ser perseguido por Deus, não pregue a palavra. De uma forma ou de outra, você vai ser perseguido. Então, é melhor você ser perseguido e proporcionar a união dos seus inimigos para te perseguir do que você ser perseguido por Jeová. Então, quando nós estamos fazendo a coisa certa, até quem se odeia passa a se amar, só para te derrubar. Então, a tua mensagem já está surgindo efeito, porque você está produzindo amor em quem se odeia, então o evangelho já está surtindo os seus efeitos. Né? Então, você vê que essa questão da organização política é um evento que Jesus batia a todo tempo, se opunha a todo momento. Só que hoje nós estamos tão polarizados, né? Você tem aí o grupo dos bolsonaristas, você tem o grupo dos defensores da esquerda. É uma perspectiva muito polarizada. Tem crentes na direita e crentes na esquerda. Aí o crente da direita fala que quem está na esquerda não é crente. E o da esquerda prega que quem está na direita não é crente. Só que o nosso papel, tá, segundo o Sermão do Monte, é ser pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O pacificador, ele não está preocupado em quem vai vencer aquela guerra. O pacificador está tentando encontrar um meio de unir essa polarização e fazer com que eles convivam em paz e em harmonia social. Esse é o papel do profeta, dentro da organização política que a geografia daquele cenário vai te apresentar. Fala, Max. Não, professor, só para mais complementar, porque a gente pode dizer, então, que cai naquela aula que o senhor deu do sistema, que a igreja acabou caindo no sistema, não é isso? Exatamente. Exatamente. Né? Surge até a pergunta, né? Nós vivemos o sistema ou o evangelho? Né? Foi a pergunta que eu fiz. É, exatamente. Isso aí. Daí surge aquela ideia, né? Pode falar, Max. Pode-se dizer que nos dias de hoje é o evangelho do sistema. Por quê? É aquele evangelho que o sistema nos permite pregar até um determinado ponto. E se você passar dali, aí vem aquilo que o senhor falou. A gente passa a ser perseguido por passar da onde a gente passa a se intrometer da onde não é para pregar a verdade, discordar daquilo que você viu que há de errado, é aquilo que o senhor está falando. E não tem como você vencer o sistema.
Ô, professor, tá me ouvindo aí? Estou perfeitamente, Marcel. Essa questão aí que o senhor falou, ela concordo com vocês, mas assim, a minha visão a respeito Qual? esse ângulo político brasileiro, Ah, sim. ela vem, ela vem também de uma coisa assim da origem portuguesa, que Sim, nós brasileiros principalmente, nós não crescemos politicamente. E hoje, no século sempre fomos 21, 2000, polarizados e 2000, tendenciosos, né? de 2000 e pouco para cá, a gente que é mais um pouquinho antigo do Evangelho, eu era pequeno, mas eu lembrava que a gente era assembleano, a gente nunca se preocupou do lado político. E os políticos, que os caras mais antigos, vocês entendem até mais do que eu, eles sempre se aproveitaram. E hoje em dia, nós cristãos queremos colocar pessoas cristãs lá no poder, mas são pessoas que não têm o caráter, ou sua maioria, o caráter de Cristo. E E nem a por isso, capacidade de gestão. isso, entendeu? E nós somos, infelizmente, hoje, nós cristãos somos fácil maleados. Sim. Se tu for olhar, por exemplo, hoje política, pô, tem muitos amigos aí, pastores que querem entrar na política, mas você for perguntar para ele o que que tu vai fazer, Ele não sabe. ele Ele não sabe não nem o que sabe. que é. Ele não sabe o que que não. Tu quer ser um vereador, tu quer ser um deputado, tu quer ser um, mas o que que tu vai fazer no meio da corrupção? E acaba manchando não só o nosso nome como cristão, e acaba trazendo marcas do evangelho que fica difícil até você, como cristão, você que entende um pouquinho, passar por uma pessoa que não sabe o que é Jesus. Você não tem como se defender. E isso daí. Vou comprar o barulho do Maciel. Não tem como comprar. Tá mais igual a minha avó, tá mais sujo que pau de galinheiro. Isso aí, pô. Como é que eu vou te defender? Não tem como. Entendeu? Por isso que Jesus ele é claro ao dizer que nós somos chamados para ser pacificadores. A igreja deveria ser o refúgio de todo esse caos. Mas Esse hoje nós papo nos tornamos parte do caos. Fala, Marcel. Fala, Max. Esse papo de hoje vai estar bom, o debate tá bom. Vamos lá. Não discorda do irmão, mas dentro do que está sendo falado, realmente a gente está acostumado a ser popularizado. Só que porque será que entre milhões, assim como tem governos hoje que vamos botar assim entre aspas, para fazer maldade, para fazer ruindade com o povo, tem um montão. Mas será que entre de milhões até hoje, será que não conseguiu? São pessoas tão inteligentes quanto a gente já cansou de ler, de observar, até mesmo por meios políticos, televisão, jornais e etc., que não conseguiu mostrar ou se chegar lá em cima para falar, não, o povo está certo, justamente porque nós deixamos nos popularizar. Então, o português vem. Pessoas, não só o português, ingleses vem. Por quê? Até quando nós vamos nos permitir? Entendeu? O que acontece? O que acontece, Max? O que o Marcel ele retratou... Vocês estão aí? Tô ouvindo. Deu uma travada aqui. Deu uma travada. O que o Marcel falou, Max, foi a ideia da incapacidade que os crentes tinham lá atrás de pensar a política, ou seja, lá atrás nós nem pensávamos, demonizávamos o sistema. É o demônio. Hoje nós paramos para pensar, mas pensamos errado. Porque ao invés de eu analisar a capacidade da pessoa na gestão da política, eu olho para a fé que ele professa. E aí eu acho que pelo fato dele ser crente, ele vai fazer uma boa gestão. E isso não acontece. Porque ele vai entrar dentro de um sistema que ele não sabe como funciona. E ele vai ser facilmente maleável, né? É o que a palavra de Deus vai narrar. Que as más conversações, elas têm o poder de corromper os bons costumes. E entrar nesse meio é entrar em um ambiente cujas más conversações estão
constantemente acesas, né? Cara, assim, nós não precisamos falar de uma pessoa tola, né? Não, Quem foi o homem mais sábio? Não, eu sei, a gente está entendendo, Max. Qual foi o homem mais sábio de toda a história da humanidade? Para mim foi Jesus. Salomão. Ah, tá, mas com a permissão de Deus, não deixa de ser não, assim, porque o homem, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha essas duas naturezas, né? Agora, Salomão era só 100% homem. E recebeu uma sabedoria de Deus extremamente elevada. Quando ele está lá no auge do seu reinado, o que ele faz? Ele se corrompe. O que Davi faz? Se corrompe. Por que se corrompe? Porque começam a dar ouvidos às más conversações. Ou seja, o sistema ele é extremamente perigoso, né? É andar numa corda bamba, né? Sem um pedaço de pau para você se equilibrar. E não tem como você permanecer. Ou você vai cair para o lado ruim ou você vai cair para o lado bom. Mas de uma forma ou de outra você vai cair. E na política, se você cair e trilhar para o lado bom, você não governa. Falou tudo. Se você se propor a fazer a coisa boa, você não vai governar. E se você cair para o lado ruim, você vai governar, mas você vai para a cadeia. Fala, Max. Não, eu sei o que eu estou falando. Eu não estou discordando. Estou dizendo assim, mestre. Temos pessoas na história como Constantino, que foi do lado da igreja, outros também, que começou a fundar o protestantismo, né, que é o qual estamos hoje. São pessoas que pensavam em fundar a igreja, mas será que nunca passou pela cabeça deles a maneira? Porque naquela época, se eu não me engano, o senhor pode me corrigir, até peço se eu estiver errado, que tínhamos a igreja protestante, Constantino, e a igreja católica já nessa rincha, que não queria perder a fé. Não é isso? Não. Constantino, ele não está nesse meio de igreja católica e igreja protestante. Constantino, ele vai surgir no cenário no ano 313 da história da igreja, no terceiro século da igreja. A reforma protestante, ela vai te dar no século XVI. Então, é uma diferença de 15 séculos aí, né? 13 séculos aí. 14 séculos, né? Então, 400 anos, 15 séculos, Então, não tem nada a ver, entendeu? Sim. Constantino ele não defende a igreja. Ele usa o cristianismo para o seu próprio benefício. Entendeu? Constantino, por exemplo, ele vai desconstruir muitas bases da igreja primitiva para os seus próprios benefícios, entendeu? Então, Constantino, ele era o pai da igreja, o primeiro papa da igreja, se assim nós podemos dizer, foi Constantino. Mas também ele era o sumo sacerdote do Deus Sol. Então, ele continua como... Ele não se converte. Constantino vai se converter momentos antes da sua morte, que é quando ele vai se batizar. Ele usa o cristianismo para governar. Ele cessa as perseguições? Sim. Ele estabelece igrejas? Também. Mas por que ele faz isso? Porque o Império Romano estava em decadência, ele precisava de algo que pudesse elevar o império. E o cristianismo estava em uma alta muito grande. Então, o que ele faz? Ele abandona o paganismo, tira o paganismo de cena e estabelece o cristianismo como religião oficial do império. Por quê? Porque o cristianismo, naquele momento, era a religião com maior força dentro daquela geografia, dentro daquela sociedade. Força religiosa, força social e, principalmente, força política. Tá? Então, Constantino ele vai usar a fé cristã para governar. Entendeu? Que é o que acontece nos dias de hoje. Os políticos usam a fé cristã para governar, para alcançar os cargos públicos, para atrair votos. Você pode ver que, como o Marcial falou, muitos pastores vão usar a fé cristã para tentar se eleger a algum cargo público. Ou muitos vereadores, candidatos a prefeitos, vão bater na porta da tua igreja para tentar subir no seu altar para poder agariar os votos das suas ovelhas. Porque eles querem governar utilizando a fé cristã
em alguns lados, de pessoas desinformadas e, de outro lado, de pessoas tendenciosas. Então, essa ausência de diálogo político, essa ausência de preocupação com a organização política, ainda faz da igreja um grande emaranhado de curral eleitoral dessas pessoas que são lobos na pele de cordeiro. Falar alguma coisa, Marcel? Não, senhor, é isso que eu queria falar, falei, no caso, o senhor complementou muito bem. Assim, por exemplo, para terminar esse assunto, o governador Whitson, ninguém conhecia esse cara. Eu Não nem era sabia ninguém. que esse cara, nem sabia que esse cara existia. Ele era o último nas pesquisas. Ele era o último. Meu irmão, o cara, a igreja abraçou, não, ele vai cuidar da família, ele vai ser isso, ele está do lado do meu irmão. O cara virou o jogo. Quem E era o olha mais aí, capacitado para gerir o estado do Rio de Janeiro naquele momento? Era o Eduardo Paes. era Eduardo Paes. E dentro desse contexto aí, eu não conhecia. Eu conheci um cara num congresso com 5.000 pessoas. Os caras, não, esse é o governador, esse é o cara que vai... Falei, pô, eu fui na onda. Falei, pô, Eduardo Paes já tá na lama. Pô, Romário, na época, acho que era Romário. Romário não tem condição Malandrinho nenhuma. demais. Pô, eu acreditei. Aí tu para pensar. Ainda O tinha o cara tá apoio do Bolsonaro ainda. menos de 2 anos no poder. O cara já tá robô. Todo Como é que pode isso? encalacrado. Aí. Como com menos de 2 anos o cara consegue roubar, cara? Não existe. Então tu já viu que ele já entrou Com com a essa mente, meu irmão, mentalidade. eu vou roubar e vou pegar os cristãos que estão lá mais frágil e vou nessa, vou me eleger, vou ficar ali e acabou. Eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, né? Ele falando que os próprios deputados ali, pessoas assessores do Witzel, falou que ele já entrou acelerado no governo. Daí. Gente, Pode ser mentira? Pode, mas os fatos estão comprovando que ele estava falando a verdade. Né? Estava falando a verdade. Então, você vê, o Rio de Janeiro, gente, está falido. Quem acabou com o estado do Rio de Janeiro? Um protestante, porque o Witzel é protestante, é católico, né? O Witzel é católico e o Crivella é protestante. Aí, pego a fala do Maciel, né? Quem acabou com o estado do Rio de Janeiro na mentalidade de quem não é cristão? O cristianismo. como é que tu vai convencer? Não tem como, cara. Tem Por como? mais que seja mentira, mas não tem como. Uma mentira mal contada acaba virando uma verdade. Quanto mais quando se comprovada com fatos, né? Então, assim, cara, como é que faz? Aí você tem no estado do Rio de Janeiro um governador católico, ladrão, um prefeito protestante mais perdido do que segue em tiroteio. Essa é a Uma palavra. deputada federal, pastora, que mata o marido que é pastor. Olha o que se tornou o estado do Rio de Janeiro politicamente falando, tá? Politicamente falando, nas mãos de pessoas públicas que dialogam com a fé cristã. O problema é da religião? Não é da religião. Mas essas pessoas representam a religião. Vai afetar a minha fé? Nem um pouco. Mas vai afetar a fé de quem não tem a fé? Vai. Hoje se torna muito mais difícil você falar que o modelo de gestão cristã é boa para a sociedade. Aí a sociedade vai dizer, vai pegar o amparo. Não, pera lá. Governo Witzel, cristão. Governo Crivella, cristão. Deputado federal, cristão. Eu não quero um modelo cristão para gerir a minha vida, não, porque não dá, não. Um não sabe o que fazer, o outro rouba e a outra mata. Eu estou fora da gestão cristã. Não serve. E aí é que o Marcel falou. Por mais que você queira defender, não tem como, cara. E nessa política agora vai muito assim, cara. A gente não sabe. A gente acaba acreditando. Mas em nome de Jesus isso vai mudar. A geração que vai vir vai ser uma geração de caráter forte.
formado. Eu oro isso para Deus, que infelizmente, que a gente está demonstrando essa nossa geração aqui que a gente está vivendo, ela se perdeu. Temos que orar a Deus para os filhos, os netos venham com a nova mentalidade e venham viver Cristo verdadeiramente. Entendeu? E a grande complicação dessa organização política na atualidade é a ausência de um porto seguro, que deveria ser a igreja. Que deveria ser a igreja. Que hoje está totalmente envolvida dentro dessa situação. E fora as coisas que a mídia não sabe, né? Fora as coisas que você sabe, que o Max sabe, que o Jorge sabe, que eu sei, que a Célia sabe, que o Rafael sabe, que são coisas do nosso bairro, né? As coisas do nosso bairro, né? Então, essa organização política, dentro da geografia, ela é importante. Ela é importante, né? A divisão das 12 tribos de Israel, aonde você vai visualizar ali essa divisão política, né? Que aí, por meio dessa divisão e da prática pecaminosa que as 10 tribos do Reino do Norte começaram a realizar, as 2 partes do Reino do Sul começaram a praticar, fizeram que um novo governo se estabelecesse, que é o governo do cativeiro, né? A tribo do norte vai ser levada cativa para a Síria, e o modelo político agora fica nas mãos dos gentios, e a tribo do sul vai ser levada para o exílio babilônico, onde a gestão vai ser da Babilônia, e aí o problema vai continuar e perdurar até 1948, quando Israel se torna um país independente. Tá? Porque do exílio babilônico, eles são libertados, do exílio babilônico para cá, Israel sempre foi escravo. Em 1948, né, que Israel se torna um Estado único, livre, que é quando Israel vai se libertar, de fato, das mãos dos seus opositores. Então, para você conseguir compreender todo esse cenário, tá? Sigamos aí. A cultura também é importante. Por que a cultura é importante? Porque a cultura ela vai manifestar a forma e o modo comportamental dessas pessoas. Tá? Como essas pessoas vivem ou viviam, como elas se comportavam, de que forma elas se vestiam, de que forma elas se comunicavam. Então, entender a cultura bíblica é extremamente necessário. Tá? O que nós precisamos compreender é que o que é pecado para mim hoje pode não ser pecado na cultura em que a Bíblia foi prescrita. Muito se discute hoje, por exemplo, se tomar vinho é pecado ou não, né? Ah, mas na Bíblia o vinho não era alcoólico. Na Bíblia o vinho era alcoólico, tanto é que existem diversas recomendações para que você não viesse a ser dado ao vinho, né? Se não fosse alcoólico, ninguém ia falar para você ser cuidadoso na prática da bebida, do vinho e da bebida forte, né? Então, todo esse contexto cultural é extremamente importante de se compreender, de se entender, de se racionalizar, né? Você tem as questões das vestimentas. Quando você fala de cultura religiosa, você fala-se, por exemplo, de usos e costumes. E é necessário você entender o que eram usos e costumes da Bíblia no passado, para você não aplicar esses mesmos usos e costumes no século XXI. Como a ideia, né, de se usar o roupão, a impossibilidade de se cortar os cabelos, no caso das mulheres, no caso de se depilar as pernas, no caso das mulheres. Então, eu pego usos e costumes lá da Bíblia e quero aplicá-lo agora com uma roupagem doutrinária. E não era doutrina. Cultura não trabalha com doutrina. Cultura trabalha com usos e costumes de um determinado povo. Até porque doutrina ela é atemporal. Ela não muda. Ela não se transforma. Ela é sempre o que ela sempre foi. Usos e costumes são temporais. Eles vão mudando de tempo em tempo, tá? Você pode visualizar que alguns anos atrás, dentro da Assembleia de Deus, pegando a ideia do Maciel,
ter uma bateria dentro da Assembleia de Deus era coisa de Satanás. Tá? Hoje já se tem bateria, hoje tem até percussão, que são os mesmos elementos de som utilizados dentro de centros de umbanda e candomblé. Então, os usos e costumes eles vão sendo moldados, transformados. Antes o culto era terno e gravata. Agora as pessoas já não estão mais usando esse tipo de elemento de vestimentas. Então, dialogar com a cultura é entender acerca dos usos e costumes desse povo. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Enfim, a forma de pensar e de viver desse povo. Tá? Nesse sentido, a geografia subdivide-se em diversas outras disciplinas, como a geografia humana, a econômica, a física, a política, a histórica, dentre outras. A geografia humana preocupa-se em estudar os agrupamentos humanos em suas relações com a Terra. Tá? Volto a citar lá a ideia da divisão das 12 tribos. Né? Quando vai se dividir as terras, essas terras não são divididas de modo igual. Tá? Não se usa a igualdade, usa-se a equidade. Igualdade, todos vão ficar com o mesmo espaço geográfico para cada tribo. Vamos pegar lá. O Max vai ficar com um pedaço de terra de cerca de 10 quilômetros. O Maciel vai ficar com 10 quilômetros. O Jorge vai ficar com 10 quilômetros. Só que 10 quilômetros de terra é a divisão igual. Só que o Max, ele tem uma população pequena. Maior. Então, 10 quilômetros de território vai ser muito para aquilo que ele precisa. O Jorge, ele com 10 quilômetros vai ficar de boa, porque vai ser o suficiente para ele agrupar as pessoas pelo qual ele lidera. Só que o Maciel, com 10 quilômetros de território, ele não vai conseguir agrupar todas as pessoas dentro daquele território, porque ele lidera um grupo muito maior do que o Max e do que o Jorge. Logo, a divisão de modo igual não foi benéfica para o Maciel. Tá? Então, como é que funcionava essa divisão das terras? Como é que funcionou? Funcionou com a equidade. Cada um recebeu, tá, o espaço de terra que era necessário para a criação daquela determinada população. Se o Max tem poucas pessoas, ele vai ganhar uma terra que é o suficiente para que ele possa agrupar o povo. A mesma coisa com o Jorge, a mesma coisa com o Maciel. Então, a divisão não foi igual, ela foi usada a equidade. Cada um teve de acordo com as suas necessidades. Tá bom? E Deus trabalha assim. Deus não trabalha com igualdade, Deus trabalha com equidade. Tá? Ele vai conceder a cada um dos irmãos ou a cada um dos seus filhos aquilo que você tem necessidade de receber. Ele não vai te dar nem a mais, tá? Para que você não possa se desviar, e nem a menos, para que você possa se corromper. Ele vai te dar o que você precisa. Tá? Só que o que o Maciel precisa pode ser aquilo que o Max não precisa. Então, todo esse processo ele é visualizado na geografia humana. Tá? A relação do homem com a terra. Tá, ok? A geografia econômica está atenta aos estudos dos recursos econômicos de origem vegetal, animal e mineral, presente nas diversas regiões da terra e suas formas de exploração. Em toda a Bíblia, você vai ver pessoas cuidando de vinhas, você vai ver pessoas cuidando do trigo, você vai ver pessoas cuidando de maçãs, enfim. Você vai visualizar uma série de pessoas que trabalham dentro daquela terra, que vão sobreviver do plantar e do colher. E é necessário você entender
o que essas pessoas fazem da geografia que elas conviviam. Você pega, por exemplo, a história do profeta Jeremias, que alguns vão relatar que ele era covarde, que ele era um profeta chorão, fraco, né? Só que quando você vai analisar a geografia da onde Jeremias cresce, né? E o que ele fazia para poder sobreviver, tá? Extrair a sua economia, eu tenho que analisar a terra que ele convivia, o que ele nascia. A Bíblia vai dizer que Jeremias era da cidade de Anatote. Não é isso? A cidade de Anatote era uma cidade sacerdotal. Era a mãe, a terra-mãe de todos os sacerdotes. E Jeremias, ele estava crescendo, nasce e é criado em uma cidade que preparava sacerdotes. Então, ele é chamado para ser profeta. Então, já gera uma dificuldadezinha, né? E a cidade de Anatote era uma terra extremamente rochosa. Então, para você plantar e colher, para ter o que comer, você tinha que trabalhar pra caramba. Então, como é que Jeremias era um homem fraco? Com 17 anos, ele tinha uma disposição que muitos não têm. Porque ele tinha que cavar um solo rochoso para poder ter condição de plantar, colher, vender e comer. Então, disposição física, ele tinha e tinha de sobra. O que ele não tinha, de certa forma, era uma confiança espiritual para assumir uma determinada chamada que Deus estava dando a ele e que ele não estava esperando receber. Então, compreender a geografia econômica é necessário. Existe também a geografia física, né? Que vai estudar os traços físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. Canaã, por exemplo, era uma terra formada por desertos, por vales e pelos montes. Então, Canaã ela tinha essas três características físicas. O povo vivia no vale. Quando a coisa estreitava no vale, eles fugiam para o monte. E quando tudo estava prosperando, Deus fazia eles olhar para o deserto. Então, no vale era lugar de sobreviver, porque o único lugar que você planta e colhe é no vale. O único lugar que tinha capacidade de reter a água da chuva era no vale. Tá? Então, a terra, quando ela parava de receber as águas da chuva e os negócios estreitavam, se você cavasse o poço, você encontrava água fresca. Então, o lugar de se viver era no vale. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou passando pelo vale, então glorifica a Deus. Porque você está triste, não é porque você não está no vale. Você está triste é porque você não quer arregaçar a manga e cavar poço. Porque se você cavar poço, você vai encontrar água fresca, vai conseguir prosperar e sobreviver em tempos de crise. Crente que fica com dó, com medo de passar pelo vale, é crente que não quer trabalhar. Crente que não quer cavar poço. E aí ele prefere fugir para o monte, porque o monte era lugar de sobrevivência. Era quando você não tinha mais condições de viver e de vencer no vale. Aí sim, em última instância, você fugia para o monte. Mas monte não era lugar de se viver. Monte era lugar de se passar um período de tempo. Até a crise passar e você descer. E o deserto? O deserto era o lugar que Deus levava ao povo todas as vezes que o povo deixava a soberba entrar no coração deles. Então, o deserto era o lugar de abater a soberba, né? Era quando Deus baixava o nariz desse povo que estava achando que era alguma coisa. Tá bom? Geografia política. Nós já falamos aqui, estuda a influência da geografia na política, da relação entre o poder de um país e de sua geografia. Tá? A geografia histórica procura reconstruir os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos de uma dada região do passado. E é neste campo que se insere a geografia do mundo bíblico ou bíblica, que se dedica a estudar as diversas regiões que serviram de palco para os acontecimentos narrados na Bíblia. Tá? O que isso quer dizer? É que nós vamos estudar na geografia histórica todos os eventos que a Bíblia nos reporta. Tá ok? Tudo isso. E temos a geografia bíblica, né?
que é uma disciplina muito importante, pois auxilia a todos os que querem conhecer melhor a história sagrada e o texto bíblico através de esclarecimentos quando os grupos humanos, as características físicas, os recursos econômicos e as transformações políticas das diversas regiões citadas na Bíblia. Além disso, ela nos permite localizar e situar os relatos bíblicos no espaço em que eles ocorreram, auxiliando-se na reconstrução dos eventos. Beleza, pessoal? Então, eis a aula, ok? Segunda-feira nós não vamos nos encontrar, pois é feriado, tá? Na quarta-feira que vem, nós nos encontraremos novamente aqui pelo Zoom, tá ok? Beleza? E aí, na outra segunda, eu exponho o vídeo na plataforma. Até porque, pessoal, essa aula aqui, ela fica gravada. Então, o aluno pode ter contato com ela constantemente, né? É como se eu tivesse gravado um vídeo na plataforma do Google Classroom, tá bom? Então, esse vídeo aqui, eu vou colocar tanto no grupo quanto na plataforma, ok? Para ficar como vídeo aula. Na segunda-feira não teremos aula, mas na quarta-feira nós iremos nos reunir aqui também pela plataforma do Zoom. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Beleza? Vamos orar ao Senhor? Por favor, Marcial, faça essa oração por nós, em nome de Jesus. Ouvindo todo mundo? Sim. Vamos orar ao Senhor, agradecer Ele por mais uma aula, pela sabedoria que Ele tem dado ao nosso professor Leandro. Mais uma vez tem esclarecido, tem colocado sobre nós a sabedoria e o entendimento da palavra. Vamos orar a Ele. Senhor Deus eterno Pai, esse momento é um momento de gratidão, de alegria, pela vida do nosso pastor e nosso mestre, professor Leandro. Que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, cada vez mais. Venha derramar sabedoria, Senhor, sobre a tua vida. Abençoa o teu lar, abençoa a tua família. Cuida, Senhor. Cuida do projeto, cuida do sonho. Que cada aluno, Senhor, que dessa aula, que o Senhor venha abençoar, venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão por tudo aquilo que está em nossa volta. Que tudo aquilo que aprendemos aqui, Pai, possamos praticar e ensinar ao próximo. Que a nossa mente venha ser a mente de Cristo. Te agradecemos por essa noite, pelo nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de todos, tá, pessoal? Daqui a pouco eu exponho a aula lá no grupo, tá? Amém, professor? Amém. Tamo junto. Amém. Bom Tamo feriado junto. para todos. Se for pecar, peque com moderação, como diz o professor Gilberto. Isso. Rodolfo não está aí hoje não, professor. Rodolfo tá desviado. Ele e o Caleb devem estar em alguma coisa aí. Tchau, paz. Amém. Rapaz.